Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres prossigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast, que nos dará a conhecer mulheres empreendedoras e inspiradoras, mulheres que sabem que são as partilhas que criam a comunidade e que são as comunidades que nos permitem a todas e a todos crescer. A nossa convidada de hoje nasceu no Porto e licenciou-se em Filologia Germânica pela Universidade de Coimbra em 1970. É presidente do Conselho de Administração da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, desde 1974. Foi vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Casa da Música, membro do primeiro Conselho de Curadores da Fundação Universidade do Porto, membro do Conselho Nacional de Cultura, por nomeação da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Publicou inúmeros artigos sobre matérias ligadas à cultura e ao papel das instituições culturais. Foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro da cidade pela Câmara Municipal do Porto em 2016. A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem por missão a realização de atividades educativas e culturais que promovam a sociedade do conhecimento e contribuam para a inclusão social. E esta é a missão que a nossa convidada de hoje assumiu para a vida. Muito boa tarde, doutora Maria Amélia Cupertino de Miranda. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Boa tarde, Vera. Muito obrigada. Estou aqui com muito prazer. Agradeço muito o convite com o qual me sinto honrada. E é com muito gosto que estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Para nós é um privilégio tê-la connosco. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: em que momento sentiu na sua vida pessoal ou profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Vera, eu acho que não há assim uma epifania. Acho que é uma atitude que se sente isso diariamente no nosso trabalho, é preciso contrariar tendências, preconceitos, é a vida. Mas se me perguntar se há assim um momento especial, talvez. Olha, e remonta bem lá atrás, no início, enfim, da minha vida adulta. O instituidor da Fundação, o meu tio António Cupertino de Miranda, era um homem inteligente, muito culto e convivia com pessoas muito, olha, sábias. E tinha o hábito de os convidar para almoçar às sextas-feiras. E a partir de uma certa idade, talvez dos meus 18 anos, ele passou a convidar-me para esses almoços. Convivi com pessoas extraordinárias, com a professora Diana Moreira, que eu admirava imensamente, com a professora Hernani Cidade, olha, inúmeros. E eu ouvia-os e achava, eu jamais vou saber o que eles sabem, eu jamais vou aprender o que eles sabem. E, no entanto, o tema era sempre à volta de coisas muito interessantes no dia-a-dia, mas também a fundação que o meu tio queria instituir. E aquilo era alto, enormes discussões, e vai para ali, vai para aqui, depois a sede aqui, depois a sede lá e tal. Né? Entretanto, eu entrei para a faculdade, deixei de ir um bocado aos almoços, depois voltei, depois e quando me licenciei, o meu tio surpreendeu-me. No meio de tantos homens que sabiam tanto, com quem eu aprendi tanto, ele foi-me escolher a mim. E no dia em que eu me licenciei, ele disse-me, então, estás pronta? Eu disse, eu feliz, estou ótima, estou contente. E dizia, então, amanhã começas a trabalhar na Fundação se achares bem. Eu caí para o lado. E eu acho que, olha, o facto de ele ter reconhecido o meu trabalho como mulher, como estudante, de ele achar que podia confiar em mim, sim, foi um momento diferente em que eu acho que esse momento foi muito importante e, olha, foi decisivo para a minha vida. Não foi fácil, eu não quis, lutei, mas assumi esse compromisso. E como muito bem disse, eu assumi esse compromisso para a minha vida. Aqui estou.
E aqui está já há algum tempo, não é? A verdade é que É essa é uma verdade. missão. Olha, a Fundação foi instituída em 64. Eu comecei por ser nomeada em 1974, portanto, a Fundação existe há 56 anos e eu há 46 anos que sou presidente da Fundação. E como é que vê esta liderança no feminino? Existem realmente diferenças na liderança no feminino? Existem, existem. Olha, eu acho que nós mulheres somos mais focadas, muito mais centradas nas pessoas, nos problemas das pessoas. Eu acho que nós mulheres partilhamos com muito mais à vontade e segurança ao poder. Sinto da parte dos homens alguma resistência na cedência do poder. Sinto. Acho que por outro lado nós somos comunicativas, somos expressivas, somos capazes de comunicar muito bem dentro das instituições, isso é importantíssimo. E falar para fora também é muito importante, mas nós somos mais expressivas. Depois eu acho outra coisa, eu acho que somos ótimas a lidar com crises. Acho que somos pragmáticas, acho que nos focamos naquilo que temos para fazer e que somos muito mais, como é que eu hei de dizer, adaptamos-nos com mais facilidade às mudanças do que os homens. Acho que há diferença, sim, acho. E em algum momento essa diferença foi prejudicial ao exercício da sua função? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Foi benéfica e trouxe bons resultados. E tive provas disso, quer dentro da Fundação, quer quando estive, não foi fora, mas a participar noutros conselhos de administração e no conselho de curadores, e eu acho que foi benéfico, sim, e obteve-se muito bons resultados. Também pela questão da partilha e de uma maior diversidade, não é? O facto de termos talvez conselhos de administração, lideranças mais partilhadas com visões que são complementares e que se enriquecem porque são diversas, isso acaba por trazer também algum benefício de uma visão mais completa, concorda? Sim, concordo totalmente. E que volto a dizer, a nossa sensibilidade, o nosso foco, a capacidade de nos adaptarmos, isso traz resultados benéficos e faz a diferença, eu acho. É muito interessante o que disse aqui atrás, quando dizia que as mulheres têm mais facilidade em partilhar o poder ou partilhar a liderança. Tem. Eu acho que tem. E como eu digo, eu acho que muitas vezes os homens se distraem com os jogos de poder e nós não. Eu acho que nós não temos essa faceta e estamos, como lhe digo, mais focadas nas pessoas e na resolução dos problemas. É mais importante para nós isso. Isso é muito interessante também porque se liga aqui uma questão que nós gostaríamos de conversar consigo também, que é a importância das redes. A NICE tem como objetivo Vamos lá chegar. Não é? De mulheres. E o facto de podermos partilhar também o poder também está associado a isso. Perceber com certeza. E de convivermos muito bem com isso e trazermos um aporte positivo e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E na importância que tudo isso depois resulta no final do dia. É verdade, é verdade. Mas vê com bons olhos, portanto, esta necessidade de construir redes. As redes e as parcerias são importantes de uma forma geral e também na questão do empreendedorismo e da igualdade de oportunidades? Olha, eu acho absolutamente essencial, absolutamente essencial. E devo-lhe dizer que aliás, está provado que os conselhos de administração que são mistos trazem muito melhores resultados, são muito mais produtivos. Mas na questão das redes e na criação das redes, eu devo-lhe dizer que os projetos, talvez eu devesse começar então pelo princípio, pela Fundação, pelos seus projetos de educação financeira da Fundação. A Vera há bocado referiu a missão da Fundação, pronto. Nós estamos focados realmente na promoção do conhecimento e na promoção da coesão social. Portanto, a Fundação tutela também o Museu do Papel Moeda e, portanto, nós enraizamos os nossos projetos no museu, que partilha com a Fundação a mesma missão. E, portanto, os projetos da Fundação e do museu são projetos de inovação social, são projetos de educação financeira, porque o tema está relacionado com o museu, e isto levava-me muito longe, não sei se é oportuno agora, se quer que desenvolva depois, porque isto é uma longa história,
e que traz muitas envolvências aqui, porque os projetos de educação financeira, por exemplo, eu posso lhe falar do No Poupaste ao Ganho, que é um projeto dirigido a escolas, começou exatamente para combater um déficit que nós, através de um projeto de investigação e ação, em colaboração com a Faculdade de Letras do Porto, descobrimos que é o déficit de literacia financeira. E o projeto teve esse objetivo, tem esse objetivo, porque começou em 2008, 2009 e foi evoluindo por aí fora. Bem, o projeto, o objetivo é de facto a criação de uma nova geração de consumidores muito mais informados, capazes de tomar decisões seguras e financeiramente corretas, mas o projeto alcançou uma dimensão absolutamente extraordinária durante estes 10 anos. Isto jamais teria sido possível se não houvesse uma capilaridade que se instalou nos seus parceiros. E desde os parceiros institucionais que eu tenho que mencionar, que é a Faculdade agora de Economia do Porto, da Universidade do Porto, a DGEST, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Seguradoras, até investidores sociais, públicos e privados, e também ao apoio da Portugal Inovação Social. Eu gostava de realmente ter uns segundos para dizer que tem sido extraordinário o trabalho que a Portugal Inovação Social tem feito, sobretudo aqui no Norte, que é a minha localidade, eu não conheço melhor a realidade, tem sido um efeito realmente dinamizador de uma grande atividade no campo da inovação social. Mas voltando às redes e às parcerias, jamais estes projetos poderiam ter sido escalados. Imagina, nós começamos a testar o projeto em 2009 em 3 escolas do Porto. Até 2015 ele cresceu no Porto para muitos mais municípios. De 2015 a 2017 ficou implementado em 17 municípios da área metropolitana do Porto. E a partir daí, 5 CIMs, nós chamamos CIMs, são comunidades intermunicipais da região norte. E esta escalada do projeto só foi possível porque realmente a rede se alastrou e, de facto, os parceiros fizeram com que o projeto crescesse e, além do mais, o apoio da Portugal Inovação Social, que foi de facto absolutamente decisivo, porque nos permitiu criar inúmeras ferramentas que permitem às pessoas adquirir conhecimentos que lhes vão mudar a vida, porque eu não acredito de maneira nenhuma que os estudantes que passem, jovens mulheres e homens que passem por estes projetos, que ensinam a poupar, a saber o que é o crédito, a saber gerir orçamentos, a falarem de direitos, de deveres, de ética, a conhecer o sistema bancário, os produtos financeiros. Então eles depois vão ficar de repente jovens, adultos, gastadores, absolutamente destravados. Não acredito nisso. Portanto, eu acredito nisto, sabe, em processos colaborativos que são transformadores, que geram respostas organizadas e que trazem inovação à sociedade. Ou seja, respostas que são muito mais duradouras, que são muito mais seguras do que todas as outras que haviam até agora. E é nisto que eu acredito, e é nisto que a Fundação trabalha. Daí ter como missão a construção do conhecimento também, não é? E o conhecimento é base. É base. E ele esse conhecimento leva-nos depois a que as pessoas qualificadas sejam muito mais facilmente incluídas financeiramente. E a exclusão tem inúmeras formas, como sabe, causas, mas a exclusão financeira é uma das principais. Bem, o envelhecimento é outra, mas não é para aqui chamado agora, mas se calhar ainda iremos lá. Portanto, está a ver, as redes são essenciais. Não conseguia imaginar, nem consigo imaginar projetos que alcancem dimensão, que tragam transformação, porque muitas vezes nós confundimos mudança com transformação e não é. Transformação é uma mudança em sentido positivo, não é? Isso é que é a verdadeira transformação.
e sem estas redes não é possível. Claro, claro que sim, a rede torna-nos mais fortes, efetivamente, não é? E com uma capacidade de abrangência e de resultados bastante mais evidente, e isso é E de inevitável. dimensão, de escala. Claro, claro que sim, claro que sim. Então, e pegando outra vez na questão das redes e na questão da aprendizagem e da construção e do empoderamento, no fundo estamos a empoderar pessoas, não é? Dar-lhes mais conhecimento e mais capacidade de serem adultos responsáveis, também responsáveis pelos próprios resultados que conseguem em relação à sua própria vida. E esta questão da educação financeira, da educação social, da inclusão social, em algum momento sentiu que havia necessidade de haver aqui alguma medida de discriminação positiva relativamente às mulheres, ou gosta de olhar para estes projetos de uma forma um bocadinho mais abrangente? Não, espera. Acho que temos que pensar em que o nosso foco é produzir, contribuir para que as pessoas sejam cada vez mais qualificadas. Este foco é o que Portugal precisa. Nós precisamos de pessoas mais qualificadas. Outra coisa é a Vera perguntar-me se eu verifico se há igualdade de oportunidades. Isso, aí as coisas já são diferentes. E aí sim, a igualdade de oportunidades não é de maneira nenhuma igual para uns e para outros. E é muito curioso até. Porquê? Porque se nós refletirmos um bocadinho e formos ver, Portugal é maioritariamente feminino. Existem 52% de mulheres em Portugal, portanto podemos dizer que nós somos um país maioritariamente feminino. E depois, e qual é o percurso dessas pessoas? Analisando, nós temos no ensino superior, em cada 100 pessoas, 60 são mulheres. As mulheres saem qualificadas, se calhar até com melhores notas, são certinhas, são empenhadas, são trabalhadoras, saem muito bem qualificadas, saem para o mercado de trabalho, tudo corre bem, até aos 30 anos, por aí tudo rola. E depois, o que é que nós verificamos? As mulheres têm a responsabilidade de criar famílias. E o que é que acontece é que vão para casa, trabalham não sei quantas horas por dia, e claro que a carreira se ressente. E o que é que acontece? Acontece que mesmo aquelas que conseguem vencer essas barreiras, e mesmo aquelas que conseguem, enfim, lugares de topo, quadros de empresas, acabam por ganhar 26% menos os homens. Eu vou olhar para os conselhos de administração e os dados que eu tenho é que há 14% de mulheres em conselhos de administração e 86% de homens. Também não me parece que haja paridade aqui. A dificuldade imensa de gerir, digo, uma carreira e criar uma família é uma tarefa hercúlea. E, portanto, as mulheres precisam realmente de apoio. Eu acho que há que olhar para isto de outra maneira, há que, sim, preocupar-nos com a qualificação das pessoas, mas é preciso também que haja políticas públicas que permitam que a igualdade de oportunidades seja de facto uma realidade. E eu até tenho um exemplo para lhe dar, por exemplo, em 2006 foi aprovada a Lei da Paridade e isso fez com que aumentasse o número de deputadas na Assembleia da República e em 2015 atingiu-se o número paritário. E apesar de toda a gente dizer não é por cotas que se avança, não é assim, não é assim, não é assim, de alguma maneira tem que se reconhecer que sim, obviamente que considero o mérito e a qualificação absolutamente critérios indispensáveis, mas também por outro lado lhe digo, acho que as políticas públicas, a mudança de mentalidades é essencial para que se realmente queremos que alguma coisa mude. Sem dúvida, concordo inteiramente consigo. Não se muda por decreto, mas o decreto ajuda a que a transformação aconteça. Ajuda.
Claramente. E isso também é muito importante porque está ligado com uma pergunta que eu gostava de lhe fazer também, que tem a ver com a importância dos modelos e dos mentores no desenvolvimento e no crescimento pessoal e profissional de cada um de nós e de cada uma de nós. Porque, por exemplo, quando falamos de cargos de administração, de cargos políticos, a verdade é que, havendo menos modelos no feminino, às vezes isso também acaba por passar mensagens até bastante subliminares, não é? Nós nem percebemos muito bem, mas a mensagem está ali a ser passada. Daí ser tão importante nós darmos destaque, visualização, alguma capacidade de mostrar o quão são importantes estes papéis e que Sim, existem também, não é? Portanto, nós precisamos de modelos para perceber precisamos. que a liderança no feminino também existe e é muito bem feita, concorda? Concordo que nós precisamos de referências. Acho que há, sobretudo, percursos de vida que são inspiradores, que nos podem ensinar muito. Olha, eu tive também um caso na minha vida muito importante, que foi o meu tio, volto sempre a ele, ao meu tio António, que teve que recomeçar a vida várias vezes e sempre foi capaz de o fazer e que me ensinou que recomeçar é preciso, reinventar-se é preciso, independentemente da idade que a pessoa tenha, independentemente de ser homem ou de ser mulher. E, portanto, eu reconheço não só a necessidade de modelos, de referências, mas também de mentores. Não tenho dúvida nenhuma que a bagagem e a experiência que as pessoas nos trazem, essa bagagem profissional é absolutamente decisiva para que nós avancemos e avancemos muito mais rapidamente. E no caso das startups, nós sabemos perfeitamente que elas têm que ter mentores para se conseguirem aguentar e passarem, enfim, todas as dificuldades iniciais. E mesmo nos projetos de inovação social. Nos projetos de inovação social, todos nós sabemos que os projetos nascem, mas passam aqueles que conseguem pelo vale da morte para depois seguirem em velocidade cruzeiro. Ai de nós que não tínhamos todo um manancial de mentores, de referências, aos quais nós nos possamos agarrar para nos orientarmos. Antigamente dizia-se uma coisa que é assim, aprender com os mais velhos poupa muito tempo, poupa dinheiro e tempo. Mas não é só isso, é aprender com os mais velhos, com quem sabe, é aprender com quem sabe. Portanto, abrir a pestana e aprender com quem sabe. Eu acho isso fundamental. E isso também, mas também é importante que as próprias pessoas que sabem tenham essa predisposição, não é? Sim. De ensinar. Sim. Mas olha que se ensina de muitas maneiras. Pelas palavras, pelos exemplos e pelas atitudes. Muito bem, e tenho a certeza que assume esse papel na sua vida também, não é? Na minha vida, Vera, enfim, esforço-me por fazer o melhor que sei e o melhor que posso e de transmitir isso realmente a quem trabalha comigo e também à minha família e, enfim, a todos que fazem parte da minha família. Se calhar agora ia fazer uma pergunta relacionada exatamente com a sua família. A Maria Amélia tem filhas, netas, e a minha pergunta é um bocadinho nesse sentido. Como é que educou e como é que vê a educação das suas filhas e das suas netas nesta questão da inclusão social e da igualdade de oportunidades? Olha, vejo-a muito bem, ou seja, sabe que eu tenho duas filhas, a Inês Abreu e a Joana Muniz, que hoje assumem a parte executiva da Fundação. Nunca houve discriminação na nossa família, talvez também porque quando me criaram a mim, olha, eu tive a infelicidade da minha mãe morrer quando eu nasci e eu fui educada pelo meu pai, pelo meu tio António, e eles preocuparam-se muito em educar-me, era a preocupação deles, em educar-me. E eu acho que a educação faz passar essa noção de responsabilidade para as pessoas, faz com que as pessoas não se vejam discriminadas, não se podem, têm que ser valorizadas e motivadas, e eu, olha, devo dizer que as minhas filhas fazem isso ainda melhor do que eu, e vou-lhes dizer, é um espanto ver como elas educaram os meus netos. Eu fico siderada quando o meu neto, eu sou muito gulosa, meu neto Pedro guloso é, e um dia me diz,
queres um bolo no final do jantar? Oh Pedro, no final do jantar vou ficar aqui meia hora à espera. Não, não, momento. Vai para a cozinha, pega numa caneca, mete lá para dentro isto, aquilo e aquilo outro, de repente me aparece com um bolo fantástico, comi tudo, achei delicioso. E o meu neto Alberto mete a máquina na louça e as minhas netas, a Maria, a Inês, a Mafalda, talentosíssimas, mas são educadas com as mesmas responsabilidades que os rapazes e a fazer o mesmo que eu. Não há divisão de tarefas, que pode não agradar, mas que se faz, e há sentido de responsabilidade. E isso, vou-lhe dizer, as minhas filhas são primorosas. Porque é assim que realmente se transforma a sociedade, não é? É com a É verdade. educação e quando se mostra que existe igualdade de tarefas também, além da igualdade de oportunidades, E as igualdade de mães, género. exato, e desculpe, e as mães têm muita responsabilidade nisso, na maneira como, lá está, é pelas palavras, é pelos exemplos, é pelas atitudes do dia a dia. Isto é um trabalho diário que tem que ser construído. Exatamente, como a questão, por exemplo, a nível profissional, quando dizia que a certa altura o seu tio lhe deu esta imensa responsabilidade de assumir a fundação, É verdade. desafiando-a para isso, mas certamente também que isso foi uma construção que ele fez consigo e capacitando-a, dando-lhe oportunidades, apoiando-a, não é? Formando-a para que essa função depois fosse melhor exercida. E observando de perto, porque é pela monitorização de todos os processos pessoais e profissionais que eles avançam, às vezes recuam, não estão tão bem, são ajustados, incorporam essas aprendizagens e vão em frente, na vida como na vida profissional. É igual. É verdade, a observação se calhar realmente é a mãe da evolução também, não é? Uma Muito observação atento, cuidada, é muita necessário estar atenção, muito atento muita perspicácia também, não é? Muito espírito crítico, é também. realmente muito importante. Eu ia pegar aqui numa outra questão que já falou, que tem a ver exatamente, por exemplo, com a questão do envelhecimento também e até com a questão do empreendedorismo sénior. A forma como muitas vezes nós também olhamos para o empreendedorismo de uma forma um bocadinho sectorizada, como se fosse só para determinadas idades. Imagino que discorde com isto, mas queria perguntar-lhe se concorda ou não que o empreendedorismo não tem idades. O empreendedorismo não tem idades. O empreendedorismo não tem idades. O empreendedorismo tem um sentido de missão. E, portanto, nós estamos focados, quando somos verdadeiramente, eu acho, empreendedores e empreendedores sociais, até porque uma coisa tem a ver com a outra, não é? Ser empreendedor e ser empreendedor social, há ligeiras diferenças e uma delas é essa mesma, não é? Estar focado na missão social. Mas o empreendedorismo tem a ver com isso, com encarar desafios distintos. Na parte do empreendedorismo social é estarmos muito... No empreendedorismo social a missão é centrada, é central. E os empreendedores sociais estão também centrados em investir no impacto. Eles querem ver a mudança, querem ver transformação. E isto leva a haver processos de inovação, é que as coisas comecem a fazer de maneira diferente. E isto depois leva também a que haja necessidade de medir. Agora estou a falar um bocado na parte profissional, desviei-me um bocado do seu assunto, mas isto, quer dizer, faz tão parte do meu dia-a-dia, sabe, que é impossível eu pensar isto aos 60 ou aos 70 e dizer aos 75, olha, agora já não vou pensar assim. Não, quer dizer, não faz parte, não é? Ainda para mais, hoje em dia há um entendimento, não é do envelhecimento, porque tem uma conotação pouco, como é que eu vou dizer, negativa, da longevidade. E nós temos que perceber que hoje em dia as pessoas vivem vidas longas e, portanto, têm que ser muito mais conhecedoras, porque aquilo que nós sabemos há 20 anos não nos serve mais. Temos que ser muito mais conhecedoras, temos que ser muito mais capazes, temos que pensar, olhar para a vida naquilo que temos para a frente. A professora Maria João Valente Rosa tem uma expressão que eu acho, olha, fantástica, é paradigmática, diz, não se deve olhar a vida pelo retrovisor. E eu acho isto muito bem dito, porque nós temos é que olhar
da vida para a frente e perguntarmos a nós próprios se estamos preparadas para envelhecer. Eu acho que sim, que nós temos que nos preparar aos 40, aos 50, aos 60, não há também idade, um número mágico, temos que é um processo, temos que nos preparar para ele, sabemos que vamos viver muitos e longos anos, queremos vivê-los muito felizes, porque longevidade tem que ser conjugada com felicidade e também com capacitação. E os velhos de hoje, porque não tenho medo da palavra, não tenhamos medo da palavra velho, são muito mais capazes, muito mais competentes, têm de ser muito mais informados, olha, têm que ser digitalmente muito mais competentes e, sobretudo, têm que ser muito mais donos de si próprios. Eu tenho 73 anos, tenho uma vida ativa, sinto-me muito feliz com ela. Olha, sinto-me motivadíssima por todos os desafios que me apareçam, porque sou incapaz de resistir a um bom desafio. Olha, não sei se é bom, se é mau, sei que é assim, pronto. E, portanto, não há nenhum desafio que seja maior do que a Maria Amélia, certamente, não é? São sedutores demais. É verdade, os desafios são sedutores, claramente, claramente. E o impacto que eles podem ter em nós e nos outros é também muito sedutor, claramente. Ver isso é maravilhoso. Claramente que sim. Eu queria lhe perguntar-lhe também, em relação ainda a esta questão da igualdade de género e até desta questão do género em determinadas áreas, em relação às artes e à cultura, que são também claramente uma área de intervenção da Fundação, como é que vê? Acha que existe aqui alguma desigualdade? Olha, vejo bem e mal. Assim, tocou, vejo bem e mal. Porquê que eu vejo bem e mal? Olha, é curioso que da área dos museus, maioritariamente falamos de mulheres. É engraçado, não é? É uma área em que há muitas, muitas mulheres. Portanto, em relação à igualdade de género, volto àquela questão da distinção da palavrinha, já parece um professor do meu marido de Direito que dizia, olha a palavrinha, é muito importante. A igualdade de género nos museus não vai mal, há muitas, enfim, muitas mulheres a trabalhar em museus. O estado dos museus é que vai mal, o estado dos museus é que, com toda esta pandemia, se viu profundamente afetado. E volto agora à outra parte, que é relativamente à igualdade de oportunidades. Não tenho dados estatísticos que me permitam afirmar isto, mas penso que a igualdade de oportunidades para homens e mulheres é diferente e que os homens têm, de facto, mais oportunidades que as mulheres. E mais uma vez precisamos de criar conhecimento, não é? E que as pessoas reconheçam que é importante fazer alguma coisa e que a mudança tem que acontecer de alguma maneira. Sim, Vera, mas é muito importante nós chegarmos aos decisores políticos, porque se nós chegarmos lá, nada muda. E eu vou-lhe dar um exemplo. Quando a Fundação começou com este projeto do Poupar está ao Ganho, que é um projeto de educação financeira para jovens, para escolas, etc., começou um processo muito profundo de transformação. Houve a nível, nós fomos pioneiros, nós com o diagnóstico que fizemos, até nos antecipamos ao Banco de Portugal, cujo inquérito à literacia financeira lançado em 2010 veio ratificar exatamente aquilo que nós tínhamos descoberto, que é o déficit enorme. Pronto, isto envolveu, como lhe digo, anos de trabalho, de pesquisa, depois o projeto conheceu várias expansões, conforme eu lhe disse, e também lhe falei nas redes, nas parcerias, etc. Mas o que é certo é que o que foi fundamental foi o Ministério da Educação reconhecer a importância da literacia financeira. Por outro lado, espera, deixe-me só dizer isto que é importante. Por outro lado, claro que se fez um processo na sociedade, porque o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros veio criar o Plano Nacional de Formação Financeira, que por sua vez, juntamente connosco, o Museu de Papel Moeda, a Fundação, criou o referencial e depois o Ministério assinou um protocolo com o Ministério, que veio a reconhecer a importância da literacia financeira em 2 ciclos do ensino básico. Mudou
o currículo nacional. Mudou o currículo nacional. E eu, nisto, há 2 factos a destacar e que não posso deixar de dizer. Primeiro, eu não tenho conhecimento que jamais algum museu tenha conseguido mudar a este ponto, ou seja, mudar o currículo nacional. E em segundo lugar, depois, a reversão que houve para o reconhecimento da importância da literacia financeira e para a expansão do projeto também, para além de todo o resto que já falamos, todos os fatores, o reconhecimento do Ministério como disciplina obrigatória em 2 dos ciclos. Portanto, todos estes projetos que nós temos de empreendedorismo, de inovação social, têm diversos fatores de sucesso, os quais referi, nomeadamente, volto a repetir, a capacidade de diagnosticar, a capacidade de implementar, a capacidade de pensar, de desenhar. Isto é um processo contínuo de ajuste, de monitorização, que falávamos há bocado, e de integração de aprendizagens e, portanto, e de envolvência da sociedade. E essa é uma ambição do projeto, quer dizer, do projeto, a fundação, é envolver a sociedade toda. Nós temos de envolver pais, professores, alunos, autarcas, empresários, os órgãos de comunicação social, mas queremos chegar aos decisores políticos, temos de chegar. E isso é, digamos, um processo composto de todas estas variáveis, mas que tem que culminar com o reconhecimento de políticos para que haja políticas que criem de facto oportunidades para que os projetos se implementem. E aí há uma mudança sistémica na sociedade. E é isso que a inovação social também quer, que é respostas muito mais seguras, muito mais duradouras que todas as outras que existiam antes. É isso que se chama inovação social, é isso que faz o progresso do país, é isso que é necessário fazer, é criar esse ecossistema de empreendedores, investidores sociais também, e depois a capacidade de influenciar políticas públicas. Claramente, seja em que área for, seja na educação financeira, seja na educação ambiental, seja na igualdade de oportunidades, igualdade de género, seja onde for, na participação política, não é? Cívica. A verdade é que este trabalho em parceria, e é muito interessante o que este percurso que nos indicou, da forma como da Fundação surge uma mudança curricular, e isso mostra claramente o quão importantes são as iniciativas privadas e individuais, não só privadas, mas individuais. E que partem da sociedade civil. Exatamente, exatamente, e é isso que se pretende hoje em dia cada vez mais, não é? Mas concordo, se não chegarmos ao poder político dificilmente conseguiremos depois grandes mudanças. Elas acontecem, mas não se enraizam e portanto acabam por não ter grande impacto social. E não são duradouras. É verdade, e é isso que nós queremos, é que elas sejam duradouras, não é? Porque elas também quando existem e quando são iniciadas, elas vêm de uma necessidade, portanto o empreendedorismo está muitas vezes associado à necessidade identificada por um determinado grupo, uma determinada área, uma determinada parte da sociedade e portanto são necessárias e daí haver a necessidade delas depois também se enraizarem. Vou-lhe fazer ainda mais uma pergunta que tem a ver com o que é que gostaria de ter aprendido mais cedo na sua vida relativamente à igualdade de género ou à igualdade de oportunidades? O que é que eu gostaria de ter aprendido mais cedo? Se calhar aquilo que lhe acabei de dizer hoje, agora. A necessidade de haver oportunidades, de haver políticas públicas que ajudem à mudança. Se calhar tinha sido importante. Muito bem. Muito obrigada. Nós vamos agora passar aqui para a segunda parte do nosso Nice Webcast, um conjunto de perguntas e respostas um bocadinho mais diretas, a nossa parte da entrevista que se chama Nice Q&A e portanto agora sim vamos fazer aqui umas perguntas mais diretas e vou pedir, claro, umas respostas também mais diretas. Maria Amélia. Vamos lá ver se eu sou capaz, porque eu falo muito. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser capaz e que nos vai dar aqui grandes respostas. A primeira pergunta é: qual é o livro da sua vida? Ai, Vera, não há o livro da minha vida. Eu tenho que olhar para trás. Olha, na juventude eu tive sarampo com 16 anos. Eu estava entediadíssima
e resolvi ler o Essa. Não imaginam que eu me diverti. Eu diverti-me, eu lembro-me de estar a rir sozinha na cama, cheia de sarampo, de febre, e ter adorado Essa. Olha, das coisas que eu adorei no Essa foi a correspondência de Fradique Mendes. E então o Fradique Mendes era assim um sujeito muito porrento, tal, que achava que escrevia muito bem e tal, e depois o narrador tinha assim frases absolutamente, como é que eu vou dizer, surpreendentes e ridículas. A capacidade, como sabe, não vamos falar disso, o Essa era mestre nisto, e dizer frases assim que eu rebentava a rir. A forma de Vossa Excelência é um mármore divino com estremecimentos humanos. Olha, eu achava isto uma coisa hilariante. Depois, obviamente, a gente evolui na vida e vai lendo muito, e embora tenha que ler muito profissionalmente, eu gosto imenso da poesia de Sofia de Mello-Breiner. A Sofia fala do essencial da vida, é maravilhoso, mas eu ando a ler outras coisas e descobri um talento recente, olha, e tem a ver com a genealogia. É assim, eu descobri o Afonso Reis Cabral, impressionou-me a maneira como ele construía palavras novas e as combinava. E vinha saber, para espanto meu, que é bisneto do Essa, portanto o Essa deu-me, enfim, bateu em mim com força. Mas eu agora estou apaixonada por outro livro do momento, ando a ler Um Tempo Sem Idades, da professora Maria João Valente Rosa, que eu citei há bocado, é exatamente um ensaio sobre a longevidade e a maneira de olhar para a frente, de mostrar caminho e de olhar para a frente. Isso está-me a apaixonar, esse tema está-me a apaixonar. Eu já estou muito curiosa para ler esse livro. Segunda Tenho que pergunta, ler. a frase da sua vida. A frase da minha vida. O Einstein dizia: não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo modo de pensar que usamos quando os criamos. E é uma grande verdade. Nós não podemos resolver problemas com a cabeça que temos do passado. Temos que ter outra maneira de ver as coisas. A mulher da sua vida. Olha, eu acho que teria sido a minha mãe se eu tivesse tido, mas não tive. E assim, olha, vou olhar para trás também, porque há várias fases. Olha, do passado, e tem a ver com o museu. Acho uma mulher extraordinária, a Rainha Dona Maria I. Quer saber, foi ela que criou o papel moeda. Se não fosse ela, nós não tínhamos notas. Não acha extraordinário? Eu acho. Depois há outra mulher que eu também admiro imensamente, que foi absolutamente fora do tempo e à frente do tempo, foi a Madame Curie. Madame Curie foi absolutamente uma cabeça pensante fora do seu tempo. E no presente acho que temos uma grande estatista que se chama Angela Merkel. Acho que ela vai ficar para a história e de facto é uma estadista, no verdadeiro sentido da palavra, e acho que faz muita falta haver estadistas. Sem dúvida. A sua característica mais empreendedora. Eu já disse uma. Não saber dizer não aos apelos, aos desafios. Mas eu acho que também há outra. A persistência, a curiosidade também. O projeto que mais a inspira. Vera, quando eu comecei, propus-me duas coisas. Pôr de pé a fundação e criar a minha família. São estes os projetos da minha vida. Inspiram-me, seduzem-me e agarram-me. O sonho para um futuro próximo. Oh, só pode ser este. Ver a fundação a prosperar, ver todos os resultados daqueles impactos todos dos projetos que nós causamos e ver a minha família crescer, ver os meus netos crescer, ver os resultados que eles vão ter na vida, vê-los felizes, realizados. E eu, quando falo dos meus netos, não é só dos meus netos, eu quero ver tudo. Eu tive o exemplo da minha avó morreu com 104 anos, ela estava sempre na próxima, ela só queria ver a filha casar, o filho casar, depois era o neto, depois era a neta, depois era o bisneto, eu estou como ela, eu só quero viver esta vida com o meu marido e poder ver
a felicidade e a prosperidade e o progresso das minhas filhas, dos meus genros, das minhas netas, dos meus netos. É para isso que eu aqui estou. Uma forma de encorajar as mulheres. Uma forma de encorajar as mulheres. O Torga dizia: enquanto não alcances, não descanses. E finalmente, numa palavra, ser mulher empreendedora é? Ser convicta, ser curiosa, ter conhecimento, ser perseverante, criar valor e não descansar enquanto não alcançar. Que forma incrível de terminarmos esta nossa conversa, nunca descansar enquanto não alcançarmos. E se dúvidas tivéssemos de que isto é verdade, a entrevista e esta conversa tão agradável que tivemos aqui hoje provam a cada momento com a sua experiência, com a sua história de vida, com o seu progresso, com essa incapacidade de dizer que não a desafios, com essa energia de quem ainda tem mais 73 anos para continuar a viver e a alcançar muitos desafios e muitos objetivos, e com a certeza de que efetivamente vale a pena ter sonhos, mas também foco e ser empreendedor e querer provocar a transformação social. Foi um privilégio poder conversar consigo, claramente. Aprendemos muito consigo e gostava de lhe devolver a palavra, saber se gostaria de partilhar mais alguma coisa connosco, deixá-la também. Obrigada, Vera. Neste momento cumpro-me agradecer-lhe muito o convite. Da minha parte, creio que foi um enorme prazer e é esta liberdade que nos dá de pensar, de nos exprimirmos, enfim, de refletirmos nós mulheres em conjunto, perceber que de facto há sempre lugar para trazer mudança para melhor ao mundo e também, para terminar, felicitar a NICE, que é uma associação que fazia falta, porque de facto este tema de mulheres empreendedoras tem que cada vez mais ser acarinhado e uma vez mais é um lugar também de espaço, de partilha, mas também de criação de oportunidades e muitos parabéns por isso. Muito, muito obrigada. A missão da NICE, uma das missões da NICE é exatamente essa, é dar a conhecer mulheres inspiradoras. E hoje tivemos esse privilégio de conhecer melhor Maria Amélia Cupertino de Miranda. É alguém com quem aprendemos, é alguém que nos inspira, é alguém que nos mostra que o próximo desafio é que vai fazer a diferença e, portanto, nunca podemos descansar antes de termos alcançado. E é para alcançarmos a igualdade de oportunidades para todos, com verdadeiro impacto social, que a NICE trabalha. Muito obrigada a todos e a todas por assistirem ao NICE Webcast. Voltamos a encontrar-nos no próximo episódio para conhecer mais uma mulher inspiradora. Obrigada.